Lembra quando seu pai assistia Globo Rural de manhã cedo e você achava super chato? Hoje eu vou falar sobre esse segmento que tem crescido muito no Brasil e que na verdade faz parte de um dos pilares da nossa economia. Afinal de contas, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Desculpa pela piada. Você é retardado por acaso? Bom, então eu vou explicar como eles funcionam, além de fazer uma análise juntamente com vocês. Então eu escolhi um Fiagro, baixei um relatório e a gente vai analisar aqui junto. Eu vou dar minha opinião aqui para vocês, tá? Apesar de ser um produto recente, segundo dados da Anbima, os Fiagros se aproximam dos 80 mil cotistas um ano após a regulamentação. Lembrando que a regulamentação foi feita ali em 2021, tá? E o Fiagro ele faz parte do segmento de renda variável. E de acordo com a nossa B3, olha só o que eles falaram sobre os Fiagros, tá? O Fiagro é formado pela captação de vários investidores para aplicação em ativos de investimento do agronegócio, sejam eles da natureza imobiliária, rural ou de atividades relacionadas à produção do setor, cabendo ao administrador do fundo realizar a captação de recursos com os investidores por meio da venda de cotas. Então, eles possuem uma área de atuação similar aos fundos imobiliários. Por isso que a gente chama de Fiagro, porque tem sim um parentesco ali. E se a gente for pegar oportunidades no mercado financeiro relacionadas ao agronegócio, nós temos ações desse setor, temos as LCAs, que eu já falei para vocês em uma aula sobre LCA, que são as letras de crédito do agronegócio, temos os CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio, e também nós temos os Fiagros fazendo parte desse segmento tão importante para a nossa população. Então os Fiagros vão patrocinar os setores agroindustriais. Existem três tipos de Fiagros: o Fiagro FIDIC, o Fiagro FIP e o Fiagro FI. Vou explicar os três, tá? Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Aqui toda semana eu tô trazendo conteúdo para vocês. E o outro convite é que se você quer aprender a investir de uma forma mais rápida, em até uma semana tem a minha comunidade que se chama Alcateia de Leões. Lá eu coloco aulas toda semana para você que quer aprender a investir. O acesso é vitalício e está em preço promocional. O link está aqui na descrição. Me chamem no meu WhatsApp pessoal para a gente poder trocar uma ideia. Então segue o vídeo. O FIDIC é um fundo que investe em direitos creditórios no agrobusiness. Então, para você manter uma saúde financeira desse negócio, os produtores do setor precisam antecipar os valores que têm a receber para que não falte dinheiro e o negócio continue girando. Então, eles vão recorrer aos FIDICs para captar recursos e manter a produção. E isso eu digo financiada com menores juros e melhores opções de pagamento. É um empréstimo. Já o FIP é o Fundo de Investimentos em Participações, ou seja, você se torna sócio dessa companhia e participa das valorizações e das decisões que ela tem que tomar. Simples assim. E tem os FII, que investem em propriedades rurais, que no caso são terras ou imóveis agrícolas, e são bastante semelhantes aos fundos imobiliários de tijolo. E esses mesmos podem comprar LCA e pode também ter CRA na composição do fundo imobiliário, tá? LCA, ela tem o Fundo Garantidor de Crédito, já o CRA não tem. Vou explicar um pouco mais na aula de CRI e CRA, mas você vai entender bastante sobre o que eu estou falando. Quais são as vantagens do Fiagro? Você tem um valor inicial baixo, proventos isentos de imposto de renda, gestão profissional, investimento diversificado, alta liquidez, baixa burocracia e facilidade para comprar e vender, isso é importante. E também temos ali o setor do agronegócio e dos commodities que são relevantes para o PIB, né, o Produto Interno Bruto do nosso país. O Brasil, ele praticamente depende do agro. Se a gente for parar para analisar, somos uma terra muito rica no agronegócio. Então esse tipo de investimento é algo que tem muita margem para crescer ainda por ser muito novo e pela demanda ser muito grande. Sobre os dividendos, eles também são isentos de imposto de renda. Mas, se caso você vender as suas cotas, você paga 20% sobre o capital que você tenha ganhado. Se você precisar no prejuízo, você não paga nada, porque também, né, pagar imposto sobre o prejuízo é demais. Só que tem um ponto importante aqui que eu quero analisar com vocês, é que esse tipo de investimento não vai substituir a renda fixa. Então, se você está indeciso entre escolher um LCA ou um FI no agronegócio, cara, LCA é renda fixa, FI no agronegócio não é. São coisas totalmente diferentes, que trabalham no mesmo setor, mas são diferentes. Então o valor vai variar de acordo com a oferta e com a demanda. Como está muito no começo ainda, é normal que os valores dos Fiagros sejam um pouco mais baixos. E a tendência é crescer no longo prazo. O que também pode significar que você pode estar pegando a onda aqui no comecinho e surfar junto com ela. Existe uma lista, né, dos melhores Fiagros, como está aparecendo na tela. Isso não é uma recomendação de investimento, não estou falando para você colocar dinheiro em nenhum Fiagro. Mas hoje nós vamos analisar um deles, tá? Que vai ser o SNAG11, gerido pela Suno, né?
SNAG11 está custando 10,6 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tem um Dividend Yield de 12,74, que é muito interessante. Tem um PVP, um preço justo, né, de 1. E está pagando dividendos desde 2022, como você pode olhar aí no calendário recorrente, tá? Mas eu não fiquei satisfeito com isso, então baixei o relatório do Fiagro para me entender onde o Fiagro está distribuído, como ele investe, e vamos ver aqui rapidinho, tá? Vamos lá, você tem aqui 0% de inadimplência, o que de cara já é uma coisa muito boa, ou seja, você não tem péssimos credores ou inquilinos, ou seja, todo mundo paga o que deve, isso é importante. E o número de cotistas vem aumentando cada vez mais, assim como o patrimônio líquido, tá? Um ponto negativo, na minha opinião, é a exposição. Você tem 66% em apenas um CRA. Então, se der ruim nesse CRA, você perde mais ou menos 66% da receita. Mas ao longo dessa análise no relatório, eu vou entender se o CRA é de qualidade baseado no risco de crédito, né? Nos ratings. Eu falei sobre isso na aula de debêntures. Na exposição de estado, você pode ver que está bem diversificado entre os estados, o que é importante, não ter tudo em um estado só. E sobre o portfólio, você tem aqui os 66% investido em CRA, você está no Boa Safra, né, que tem o ratings de A2, que é um indicador bem interessante, tá? Você tem aqui um outro CRA, que é um CRA leitíssimo, ratings A4. Você tem um CRA do Ruiz Cofés, A3. Você tem um FDIC aqui, A3 também, e você tem também 2 imóveis rurais A3. E finalizando aqui no relatório, nós temos outros fiagros em posse da Suno, tá? Que você pode também fazer as análises e baixar os relatórios também. É um mercado novo se a gente for comparar com os fundos imobiliários, mas eu consigo ver uma projeção nesse mercado. Obviamente que eu não posso te recomendar investir ou não, mas eu investiria. Mas eu peço que, por ser algo novo, você tenha cautela, você baixe o relatório, entenda, veja se faz sentido para você, analise os riscos de crédito dos fiagros que você quer colocar na sua carteira. Mas sim, é um bom investimento, é algo que vale realmente a pena, né? O maior arrependimento de todo investidor é não ter começado antes. Então baixe o relatório para você saber o que você está fazendo e, se você tiver vontade, invista em fiagro. Bom, pessoal, então foi isso. Se vocês gostaram da aula, deixa o like, ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram, porque lá eu estou postando conteúdo todos os dias para vocês. Valeu, até a próxima!